coração e é lindo como o Senhor, Ele alinha os nossos corações, coração dos seus ministros. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Aleluia. Lucas, capítulo 10. A partir do versículo 38. Você que vai estar aqui comigo hoje, varão? Aleluia. Hoje você não vai fazer fundo, não. Hoje você vai ministrar junto comigo, amém? Quando chegar no céu, a gente divide o galardão, tá combinado? Então, fechou com 10. Aleluia. Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38, a palavra de Deus diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou em uma aldeia e certa mulher chamada Marta o hospedou em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então, aproximou-se de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Feche seus olhos, Pai, essa é a tua palavra. Deus, nós cremos na autoridade da tua palavra. Nós cremos que a tua palavra é viva, ativa, eficaz, poderosa, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Nós cremos que a tua palavra é apta a admoestar os nossos corações, a nos alinhar, a nos impulsionar. E hoje, Pai, essa noite eu clamo pela graça que me habilita a cumprir o propósito. Pai, que não seja a Elisa ministrando aqui, mas que seja o Senhor falando aos nossos corações. Porque quando homens falam, nós até podemos ouvir, mas quando o Senhor fala, a nossa história é transformada. E é isso que nós queremos, Senhor, nós queremos ser transformados pelo poder da tua palavra. Por isso, Deus, eu saio de cena hoje para que o Senhor entre em cena e fale de forma pessoal e de forma personalizada aos nossos corações. Essa é a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu amo essa passagem e de uma forma muito especial, a Bíblia vai nos contar a respeito da história de duas mulheres. Jesus estava seguindo viagem, ele decide passar em uma aldeia. E naquela aldeia ele encontra duas mulheres que foram muito presentes no ministério de Jesus, que é Marta e Maria. Você certamente já ouviu muito a respeito dessa história de Marta e Maria, mas eu queria compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Marta e Maria, elas foram muito presentes no ministério de Jesus. Se você olha, um dia Jesus seguindo viagem, Jesus decide parar na casa de Marta e Maria. Elas decidem abrir a porta da casa delas para que Jesus entrasse. E a Bíblia vai dizer que ali eles criaram não foi apenas uma visita, mas eles criaram um vínculo de afeição, um vínculo de amizade. A Bíblia vai nos mostrar que, não sei se você se lembra, mas Marta e Maria era irmã de Lázaro. Você lembra de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou? E havia um vínculo de afeição sendo criado ali entre eles. Elas se tornaram amigas de Jesus. Elas não foram apenas aquelas que acompanharam o ministério, mas havia uma amizade, um vínculo que havia sido criado entre eles. E é interessante essa passagem porque, embora elas não conhecessem plenamente quem Jesus era, elas permitiram que Jesus entrasse na casa delas. Elas permitiram que Jesus passasse ali, entrasse. Elas abriram a porta da casa delas para que Jesus entrasse. E algo que eu aprendo é que se nós queremos viver e desfrutar de algo mais da parte do Senhor, certamente nós vamos precisar deixar Jesus acessar lugares que antes ele não acessou. Elas deixaram ele entrar na sua casa, elas deixaram ele entrar e acessar um lugar que antes ele não havia acessado. Queridos, hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito da história dessas mulheres.
O texto diz que elas abriram a porta para Jesus. E Jesus está ali ensinando, algumas pessoas assentadas aos pés dele, ele ali conversando com aquelas pessoas. E de repente o texto vai dizer que Marta, ela interrompeu Jesus para resolver uma situação que estava acontecendo. O texto diz que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então ela se aproxima de Jesus e diz: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter me deixado sozinha para servir? Diga que ela venha me ajudar. Eu não sei se já aconteceu com você, não sei se já aconteceu a experiência de você estar em casa e chegar uma visita inesperada. Já aconteceu com alguém aqui? Você está em casa e de repente chega uma visita inesperada. Se a casa estiver bagunçada, o que você faz? Corre, menino, junta esse sapato, coloca dentro do quarto. Tem um quartinho da bagunça na sua casa? Você pega tudo, joga dentro do quarto, esconde isso, prepara uma comida para a visita chegar. Né? E quando a gente olha essa história, o texto vai dizer que foi basicamente isso que estava acontecendo na casa de Marta. Por quê? De repente chega Jesus, e você sabe que Jesus nunca chegava sozinho, né? Então, basicamente, chegou Jesus com mais 12. E de repente está Marta desesperada para arrumar a casa. E o texto vai dizer que enquanto Marta estava desesperada, Maria estava onde? Sentada conversando com a visita. Aqui nós encontramos dois perfis que acontecem dentro das nossas famílias. Gente, lá em casa era assim, minha irmã vai poder confirmar. Lá em casa era assim. Minha mãe, sabe quem já ouviu falar das irmãs do coque? Minha mãe é uma irmã do coque, né? E eu lembro que lá em casa, muitas vezes, iam os pastores, né? Os profetas fulano de tal. E eles chegavam lá em casa e a minha mãe falava, vai preparar alguma coisa para a visita. Aí começava a briga. Por quê? Porque lá em casa somos 3, né? Mas dos irmãos, sempre tem um que quer ficar sentado na sala, conversando com a visita, enquanto o outro está ajudando a preparar as coisas. Aí, de repente, chegava a minha mãe. Por que o café da visita está demorando? Ah, fulano está sentado, por que eu que tenho que fazer? Aí ficava aquela rixa, aquela briga dentro de casa. Eu não sei se na sua casa acontecia, mas na nossa acontecia. E é interessante isso, por quê? Porque aqui nós encontramos dois perfis nas nossas famílias, mas também encontramos dois perfis dentro das nossas igrejas. De um lado, você tem Marta, aquela que está preocupada em fazer tudo. Marta é aquela que está preocupada em servir com o seu melhor. Marta é aquela que está preocupada em servir algo bom para que as visitas possam ser bem recebidas. E do outro lado tem aquele que quer ficar sentado, enquanto a casa está bagunçada, só conversando com a visita. Deus está falando. Olha que interessante isso. Por quê? Porque se nós olharmos essa história, na nossa perspectiva, quem é que está errada? Marta ou Maria? Fala comigo. Pode falar, gente. Marta ou Maria? Gente, que para mim quem está errado é Maria. Como assim? Como assim? A visita chegou, você vai ficar sentado, você não vai me ajudar a fazer nada. A colérica aqui, né? Você não vai me ajudar a fazer nada? A visita chegou, você vai ficar sentado? Talvez a nossa perspectiva, Maria estava errada, porque ela deveria ter ajudado a irmã dela a preparar tudo para receber as visitas. Mas na perspectiva de Jesus não era bem assim. Na perspectiva de Jesus, Maria foi aquela que escolheu a boa parte. E hoje eu quero caminhar e eu quero conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Sobre escolhendo a melhor parte. O que nós precisamos fazer para escolher a melhor parte? O texto vai dizer que quando nós olhamos a vida, a história, o que estava acontecendo, o texto vai nos mostrar que o próprio Jesus declara que Maria escolheu a melhor parte. Isso ensina o meu coração, por quê? Porque quando a gente olha essa passagem, nós vamos ver que muitas vezes, para nós escolhermos a melhor parte, às vezes vai ser necessário abrir mão de coisas que são legítimas. Preste atenção em algo. Jesus em nenhum momento fala que Marta estava pecando.
Em nenhum momento Jesus afirma que o que Marta estava fazendo era errado. Marta não estava em pecado em querer servir. Marta não estava em pecado em querer dar o melhor dela. Aliás, vamos conversar um negócio aqui. Eu duvido se Jesus chegasse na tua casa e ia dar arroz com ovo para ele comer. Ia. O povo fala mal de Marta, mas eu não concordo. Por quê? Porque se Jesus chega na sua casa, você ia dar arroz com carne moída para ele comer? Não, você ia querer fazer o seu melhor. Você ia querer servi-lo com o seu melhor. E quando nós olhamos essa passagem, o texto não fala que em nenhum momento Marta, o que Marta estava fazendo era errado. Não. O que Marta estava fazendo era legítimo. Havia uma legitimidade naquilo que Marta estava fazendo, mas preste atenção, porque nem tudo aquilo que é legítimo é a prioridade. Aquilo que Marta estava fazendo era legítimo, era correto, tinha uma boa intenção, mas não era a prioridade do momento. E se nós queremos desfrutar de um nível maior da presença, se nós queremos desfrutar de uma dimensão da glória de Deus que nós ainda não acessamos, você vai precisar entender no teu coração que existem momentos que você vai precisar abrir mão de coisas que são legítimas em troca daquilo que é a prioridade. Preste atenção nisso. Quantas vezes nós estamos com o nosso coração como o de Marta? No anseio em suprir demandas, no anseio em suprir situações e coisas que são legítimas. Nós trocamos a presença, aquilo que é a prioridade. Deixa eu falar algo para você. Todas as vezes que Satanás não conseguir parar um cristão com um pecado, ele vai parar esse cristão com uma distração. Preste atenção. Você está chegando em um nível em Deus que você sabe que o pecado já não te para mais. Meu irmão, não adianta Satanás mandar você ir se prostituir porque você não vai, porque até o diabo sabe que você é crente. Quem está aqui comigo? Até o diabo sabe que você é crente. Então ele sabe que tem coisas que não te atraem mais, porque você de fato entregou sua vida para Jesus. E o pecado já não há mais espaço em você. Então se ele não consegue te parar com o pecado, o que ele vai fazer? Ele vai te distrair. Preste atenção em algo. Talvez aquilo que tem te distraído durante esses dias esteja cheia de influência maligna para te paralisar dentro daquilo que é prioridade de Deus para você nesse tempo. Cuidado com as distrações. Porque as distrações, aquilo que mais tem ocupado o teu tempo, Elisa, mas não é pecado, não é? Mas às vezes, aquilo que é a distração é só uma influência de Satanás para te roubar daquilo que é prioridade. As distrações nem sempre são erradas. Muitas vezes as distrações são coisas legítimas. Quem está aqui comigo? Muitas vezes são coisas legítimas, mas estava roubando Marta daquilo que era a melhor parte. Marta não estava errada em querer servir Jesus. Mas quando Jesus chega, meu irmão, você tem que entender que quando ele chega, a prioridade muda. Porque a prioridade não é mais o que é legítimo. A prioridade agora se torna a presença de Deus. A presença se torna a prioridade. Sabe qual foi o problema de Marta? É que Marta, ela só queria servir. E ela estava achando que o valor dela estava naquilo que ela fazia. Porque ela queria demonstrar para ele que ela estava servindo. Eu não sei você, mas eu lembro lá em casa, quando ia esses pastores, esses profetas, assim, sabe, gente? Tinha uns irmãos que ia lá que era profeta, então, meu Deus do céu. Aí a minha mãe mandava a gente ajudar. Aí tinha hora que a gente ficava bravo. Por quê? Porque eu queria estar sentado na sala, ouvindo o que ele ia falar, porque era um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu sabia que o que ele falasse ia ser profético. Só que tinha hora que não tinha como negociar com a mãe, né? Porque você sabe que mãe mandou, é melhor obedecer, porque senão o couro come. E eu lembro que tinha a hora que a gente estava na cozinha, arrumando café para visita. Mas o ouvido estava lá na sala, querendo ouvir aquilo que a visita estava falando, porque eu sabia que era algo de Deus que seria liberado. Quem está aqui comigo? Preste atenção em algo.
Sabe qual foi o erro de Marta? O erro de Marta não foi servir. Porque quem ama, serve. É impossível você dizer que ama e não servir. Porque uma das manifestações do amor é o serviço. Então o erro de Marta não foi o serviço. O erro de Marta foi não ansiá-lo ouvir, mesmo enquanto ela servia. Qual foi o erro de Marta? O erro de Marta é que ela estava servindo, mas ela não desejava ouvir quem ele era. E esse é o problema de muitas pessoas. Por quê? Porque tem muita gente que... Aliás, dentro das nossas... Eu posso falar, gente? Posso fazer, me deixa falar? Porque eu não sei nada que acontece aqui, eu vou falar. Dentro da igreja, de modo geral, e eu posso falar isso de um aspecto da igreja brasileira, nós encontramos dois tipos de pessoas. Tem a igreja Marta e a igreja que é Maria. Por quê? Porque tem a igreja que tem aqueles que só querem os pés. E tem aqueles que estão na labuta servindo. Tem conferência, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. E a pessoa está assim, ó, servindo 50 mil coisas. Só que quem serve muito, olha para quem só está nos pés e fala, olha lá. Está fazendo nada. Critica. Mas quem está lá nos pés, olha para aqueles que estão servindo, para a igreja de Marta e fala, olha, só trabalha. Nem está recebendo do Senhor. E é como se vivesse uma rixa entre eles. Mas preste atenção, o serviço, ele é natural. Então a questão não é você servir, a questão é em como está o teu coração enquanto você serve. Porque é possível você servir ansiando ouvi-lo. Eu não vou falar para você que você não tem que servir, sabe por quê? Porque se Jesus chegasse na minha casa, eu também ia querer servir Ele com o meu melhor. Então a questão não é você parar de servir. A questão é como está o teu coração enquanto você serve. Porque se você olhar a passagem, você vai perceber que Marta estava achando que o valor dela estava naquilo que ela estava fazendo para Ele, não em quem Ele era. Ela vem reclamando com Ele, ela vem reclamando daquilo que estava acontecendo. O problema de Marta foi achar que o serviço dela era mais importante do que a presença de Jesus. O problema de Marta é que ela começa agora a ver defeito no que estava acontecendo. Por quê? Porque ela estava achando que aquilo que ela fazia para Ele era mais importante do que Ele. E quantas vezes nós estamos nesse lugar? Nós estamos servindo, nós estamos fazendo o nosso melhor, nós estamos dando o nosso melhor, mas nós perdemos o nosso coração enquanto servimos. Quantas vezes nós viemos para a igreja para servir a Jesus e deixamos o nosso coração em casa? Quantas vezes? Eu creio que Jesus vai alinhar o teu coração essa noite para aquilo que vai acontecer a partir de amanhã. Quem está aqui comigo? Você me deixa ministrar o seu coração? Você me empresta seu coração para eu ministrar ele hoje? Sabe o que eu quero que você saiba? Que Jesus não está interessado no seu serviço. Nossa, Elisa, mas eu estou fazendo tanto. Eu sirvo em tantas áreas. Elisa, eu faço tantas coisas. Ei, Jesus não está interessado no seu serviço. Ele quer o seu coração. Eu estava meditando nessa passagem e Jesus me lembrou da igreja de Éfeso. Apocalipse no capítulo 2. Apocalipse no capítulo 2, a partir do versículo 2. A palavra vai dizer que uma carta começa a ser escrita à igreja de Éfeso. E ele diz assim: conheço as suas obras, conheço as obras que você realiza. Tanto o seu esforço como a sua perseverança. E eu sei que você não pode suportar os maus. E que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que eles são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Eu tenho, porém, contra você uma coisa. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se
e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Quando nós olhamos a igreja de Éfeso, nós estamos falando de uma igreja que Paulo vai dedicar uma carta inteira, um livro inteiro, só para elogiar essa igreja, do quanto ela era conhecida por ser uma igreja amorosa. Gente, a igreja de Éfeso era uma igreja conhecida como a igreja do amor. O livro de Efésios é um livro que ele vai elogiar a igreja de Éfeso por causa do amor. Só que é interessante porque agora quando chega em Apocalipse, Paulo vai escrever a essa mesma igreja e ele vai falar a essa igreja que era uma igreja que era conhecida por ser amorosa. Nós estamos falando a respeito de uma igreja que era uma igreja excelente. Pensa numa igreja que era exímia na ortodoxia. Pensa numa igreja que não havia falta de nada nela. Gente, os ministérios, eles funcionavam redondinho na igreja de Éfeso. Pensa numa igreja top. Uma igreja perfeita era a igreja de Éfeso. Uma igreja que o próprio Jesus vai elogiar essa igreja. Ele vai dizer, eu tenho visto o seu esforço. Eu tenho visto a sua perseverança. Nós estamos falando de uma igreja que não aceitava falsos ensinos. Eles rejeitaram as obras dos nicolaítas. Nós estamos falando de uma igreja que não aceitava heresias sendo pregadas no altar. Nós estamos falando de uma igreja exímia. Mas Jesus vira para essa igreja e fala, eu tenho uma coisa contra você. Meu irmão, eu não sei você, mas Jesus falar que tem uma coisa contra mim me dá até um frio na espinha. E Jesus fala, você abandonou o seu primeiro amor. Sabe qual foi o problema da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso era uma igreja que era excelente em tudo. Mas foi a igreja que deixou que a excelência roubasse a honra. Sabe qual foi o problema da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso deixou que o serviço roubasse a honra. Sabe qual o nosso problema como pessoas? Quantas vezes nos tornamos amigos, nos tornamos próximos. E quantas vezes nós deixamos de honrar quando nós nos tornamos íntimos das pessoas. Não é assim? No início, quando a pessoa chega na sua casa nas primeiras vezes, o que você faz? Você faz o seu melhor. Mas nas outras vezes, o que você diz? Fulano é de casa. Ah, fulano é de casa. A casa pode estar de qualquer maneira, porque fulano é de casa. Sabe o que é isso? Isso é quando nós deixamos que a intimidade roube a honra. Porque quando você honra, você não faz de uma maneira comum. Quando você honra, você faz de uma maneira diferenciada. Você trata de uma forma distinta. Sabe qual foi o problema da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso deixou que a excelência roubasse a honra. A igreja de Éfeso deixou que a intimidade roubasse a honra. A igreja de Éfeso deixou que o serviço roubasse a honra. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. Acredite, é possível servir sem honrar. É possível ter intimidade e não honrar o coração daquela pessoa. É possível fazer sem honrar. É possível. E eu creio que essa noite Jesus está alinhando o nosso coração. Meu irmão, eu já entendi. Eu confesso para você um negócio. Se teve uma coisa que eu lutei, foi contra o meu chamado profético. Lutei, eu falava para Deus, eu não sou profeta. Eu não aceitava. Mas quando eu entendi que se eu não falo, eu sou responsável por aquilo que eu não falo. Então eu vou falar tudo que Deus me mandar falar. Se não quiser me convidar de novo, não tem problema não. Mas eu vou entregar tudo aquilo que Deus me mandou entregar. Sabe o que nós precisamos como igreja entender durante esses dias? Que o Senhor está nos chamando para um lugar de alinhamento. O Senhor está alinhando o coração da sua igreja. O Senhor está trazendo a sua igreja novamente para o eixo durante esses dias. Por quê? Porque como nós como igreja crescemos no serviço. Como nós como igreja durante esses dias crescemos na excelência. Nós crescemos em tudo, crescemos na organização, crescemos na estrutura da igreja. E tudo isso é lindo, é maravilhoso, eu não estou falando contra. Porque quando nós amamos, nós vamos querer dar o nosso melhor. Mas será que nós não temos deixado
que a excelência troque a honra pela presença. Quantas vezes nos acostumamos com a presença? Sabe, escolher a melhor parte fala sobre um coração rendido. Escolher a melhor parte não é sobre eu servir, é sobre como está o meu coração enquanto eu sirvo. Escolher a melhor parte não é só sobre eu fazer, é sobre eu entender que o mais importante não é as obras das minhas mãos, mas é o meu coração enquanto eu faço, enquanto eu sirvo. Você sabe qual foi o problema da igreja de Éfeso? É que eles estavam achando que as obras eram mais importantes do que o coração. Preste atenção em algo. Paulo poderia ter alinhado essa igreja lá na carta aos Efésios. Mas por que Paulo vem alinhando essa igreja lá no livro de Apocalipse, que fala sobre os finais dos tempos? Porque basicamente, Paulo não, né, gente? Jesus. Estou trocando os nomes, né? O irmão falou ali, é João. João que escreveu em Apocalipse, é verdade. Por que João vem alinhando a igreja aqui em Apocalipse? Por que Deus não permitiu Paulo escrever lá em Éfeso? Por que agora Deus só vai permitir João escrever em Apocalipse alinhando essa igreja? Porque Deus conhece o final das coisas. E era basicamente ele olhando para aquela igreja e falando assim, ó, vocês estão excelentes. Vocês são excelentes em tudo que vocês fazem. Mas eu conheço o final das coisas. E do jeito que vocês estão, vocês não vão chegar lá. Porque vocês estão com as obras excelentes, mas vocês deixaram o coração de vocês pelo caminho. O que ele basicamente estava dizendo é, as obras são excelentes, mas o coração ficou da porta para fora. Sabe o que eu quero que você saiba? Eu vou falar algo, hein? Vocês vão entrar na conferência do Espírito Santo amanhã. E a conferência é o conferir do Espírito Santo sobre a igreja. Vocês vão entrar amanhã em dias de conferência do Espírito Santo. Ele vai conferir Lagoinha Brasília. Ele vai... Não, você não está entendendo. Ele não vai conferir o tempo. Ele não vai conferir se as luzes estão na posição certa. Ele não vai conferir se a câmera deu foco na hora certa. Não. Ele vai conferir a igreja. A igreja são pessoas. Então, ele vai começar a conferir corações. Porque quando vem o conferir do Espírito, ele não confere no nível das obras. Jesus não está interessado, meu irmão, se você serve em 10 ministérios na igreja. Jesus não está interessado no que você faz. Ele vai conferir o teu coração. Porque ele não está interessado nas suas obras. Ele está interessado na motivação do teu coração. Então ele começa a conferir. Como está o teu coração? Como está o seu coração? Há um conferir do Espírito sobre Lagoinha Brasília durante esses dias. E o conferir não vem no nível das obras. O conferir, ele vem no nível da motivação do coração. Então o que Jesus está fazendo é atraindo o seu coração hoje para aquilo que vai acontecer amanhã. Porque não tem como ele liberar poder e glória sobre a igreja se você vai... Ei, meu Deus. Eu posso falar? Não tem como ele liberar poder e glória se você vai fazer como Marta, vai deixar a presença de lado. Não tem como, ele não vai liberar da glória e do poder dele para quem não prioriza, para quem não valoriza, para quem não honra, para quem deixa que a excelência roube a honra. Ele não vai liberar. Não, meu irmão, Jesus está te atraindo essa noite. Ele está dizendo para você, filho, eu quero o teu coração durante esses dias para aquilo que eu vou fazer. Eu não preciso das suas obras, eu não preciso das suas mãos, eu preciso do teu coração. O pastor falou aqui no início: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Quem subirá ao monte? O que significa isso, gente? Quando alguém subiu um monte, significava que tinha um nível maior da presença a ser liberado sobre aquele povo. Você não está entendendo? A pergunta que fica hoje é: quem está disposto a subir o monte? Quem está disposto a ir para uma nova dimensão da presença? Quem está disposto a acessar um novo lugar no sobrenatural? Quem está disposto? Então apresente-se com mãos limpas e coração puro.
Se você olha, era isso que estava acontecendo. Meu irmão, deixa eu falar algo para você. Chega uma hora que você tem que ser sincero com você mesmo e com Deus. Eu vou falar algo aqui, hein? Me perdoe o peso da palavra. Mas o maior tolo é aquele que quer enganar a si mesmo e a Deus. Porque tem gente que acha que quer enganar Deus. Não, porque tá tudo... Que a gente sabe fazer cara de crente, né? Vou falar, vocês me deixaram, agora eu vou falar. Porque a gente sabe fazer cara de crente, né? A gente sabe fazer pose de crente, jeito de crente. A gente vem pra igreja e fica assim, ó. Aleluia. Aí dentro tá assim, ó. Aqui dentro tá assim, ó. Tô com uma fome. Nossa, eu acho que eu esqueci de pagar a conta. Meu Deus, amor. Mas de vez em quando faz até assim pro lado, assim, ó. Pra ver se alguém tá olhando. Mas tá aqui, ó. Quantas vezes? Na aparência, tá um adorador. Holy, holy, holy. Mas dentro, o coração está distante do Senhor. Ei, será que seu coração não está desalinhado durante esses dias? Hã? Será que durante esses dias você não está igual Martinha? Sabe o que Jesus fala para ela? Jesus vira para ela e fala assim: Marta, Marta. Pergunta o nome dessa pessoa que está aí do teu lado. Pergunta o nome dela. Aí você vai olhar para ela e vai falar assim, ó. Você fala 2 vezes o nome dela. Sabe quando mãe chama o filho 2 vezes? Você sabe que lá vem. Então quando chama calmo, se prepare que lá vem. No... Presta atenção. Aí Jesus vira para ela e fala assim, ó. Marta, Marta. Vira para esse irmão que está do teu lado, fala o nome dele 2 vezes assim, fala para ele. Marta, Marta. Está agitado. Está com o coração ansioso. Está inquieto. Está priorizando o serviço e não a devoção. Está priorizando as obras e não um coração quebrantado. Fala para ele o nome dele 2 vezes. Marta, Marta. Ei, talvez hoje você precisa ser sincero com Jesus. De falar assim, Jesus, posso ser sincero? Estou cansado mesmo. Meu coração está desalinhado mesmo. Estou chateado que só eu que trabalho, só eu que sirvo. Ei, é melhor você ser sincero com Jesus do que fingir uma aparência que Ele sabe que você não tem. Porque quando Jesus vai lidar com você, meu irmão, Ele não lida no nível da tua aparência, Ele lida no nível da tua essência. Quando Jesus vai tratar você, Ele não está olhando para a sua aparência, Ele está olhando para o teu coração. Então é melhor você apresentar o teu coração do jeito que ele está, do que você fingir algo que não está acontecendo na verdade. Sabe o que a palavra vai dizer? A palavra vai dizer que Marta estava com o coração desalinhado. Jesus olha para ela e fala assim, ó. Marta, Marta, você está agitada. Você está ansiosa, você está inquieta com muitas coisas. Sabe o que é interessante aqui nesse texto? Porque alguém que não prioriza a presença, sempre vai para o lugar da murmuração. Elisa, qual é a prova de um coração que está desalinhado? A boca. Porque Provérbios vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. As nossas palavras expressam a saúde do nosso coração. As suas palavras expressam como está o teu coração. A murmuração do coração de Marta revelava o quanto ela estava desalinhada dentro. Então preste atenção. Quem aqui conhece uma pessoa bagunceira? Ô gente, uma pessoa bagunceira, você pode chamar super nani, você pode chamar a pessoa mais assim, ó, da arrumação na casa daquela pessoa. Na semana seguinte, como que vai estar? Tudo bagunçado de novo. Sabe por quê? Pega isso aqui. Sabe por quê? Porque não é sobre a faxina, é sobre o coração desalinhado dela. Aí chega Marta para Jesus. Ô Jesus, não te incomoda, ainda dá ordem em Jesus, viu? Ô Jesus, você não se incomoda com a minha irmã? Não está me ajudando? Ainda quer mandar em Jesus. Aí Jesus olha para ela. Eu imagino, na minha mente santa, na minha imaginação santa, eu imagino Jesus olhando para ela e falando assim,
Marta, Marta, você está inquieta com muitas coisas. Você está querendo, Martinha, que eu arrume a bagunça da casa, esse problema externo que você está vivendo? Mas não adianta eu arrumar a bagunça, porque é o teu coração que está desalinhado. Se eu arrumar fora, você vai bagunçar tudo dentro, porque teu coração está ansioso e agitado. Preste atenção. O que Jesus estava dizendo para ela, basicamente era: Marta, você está querendo que eu resolva uma situação externa, mas você está desalinhada por dentro. Não adianta eu arrumar esse problema que você veio aqui essa noite querendo que eu resolva para você, se eu primeiro não alinhar o teu coração, porque senão você vai bagunçar tudo fora de novo. Aí eu vou arrumar e você vai bagunçar tudo de novo. Aí Jesus vem falando para ela assim, ó: Marta, Marta, tá agitada, tá inquieta. Sabe o que ele queria? Ele não queria só resolver a bagunça externa, porque quando a presença chega, lembra? Ele não lida com as suas obras, ele lida com a motivação do teu coração. Antes de Jesus arrumar o que está externo, talvez Jesus esteja dizendo para você essa noite: eu vou alinhar o teu coração. Porque se eu resolver esse problema, você vai bagunçar tudo fora de novo. Se você olha essa passagem, você vai ver que a inquietação do coração de Marta levou Marta para o lugar da murmuração. Meu irmão, crente com o coração desalinhado só reclama. Crente com o coração desalinhado vê problema em tudo. Não gostei da música que o ministro escolheu. Não gostei da palavra que o pastor deu. Não gostei disso, não gostei daquilo. Sabe o que significa isso? Coração desalinhado. Porque coração desalinhado começa a ver defeito em tudo. E coração alinhado senta aos pés para ouvir aquilo que Jesus tem para falar e tem para fazer. Se você olha, você vai ver que Marta, ela deixou que o serviço roubasse a honra, mas Maria não. Se você olha, você vai ver que Maria não deixou que a intimidade roubasse a honra. Maria entendeu que ela precisava naquele momento estar sentada aos pés. Deixa eu falar algo para o seu coração. A sua constância em sentar-se aos pés de Jesus revela se você tem deixado que a intimidade roube a honra. A sua constância em permanecer na presença revela, meu irmão, se você tem priorizado aquilo que é a melhor parte. E é para esse lugar que Jesus está nos chamando durante esses dias, porque enquanto Marta estava agitada, o coração de Maria estava em repouso, desfrutando da presença. E é para esse lugar que há uma atração de Deus para nós durante esses dias. É interessante porque Marta começou a reclamar de Maria. Preste atenção. Quando uma pessoa entra no lugar do quebrantamento, se prepare. Por quê? Porque as injustiças vão se levantar contra aquela pessoa. Marta começa agora a falar do que Maria estava fazendo. Marta começa a criticar Maria por causa do nível da entrega e do quebrantamento que ela entendeu de Deus que ela precisava durante aquele tempo. Injustiças. Elisa, mas ela estava no lugar do quebrantamento e da rendição. E a calúnia se levantou contra ela. Mas sabe o que é interessante? Isso é normal dentro da igreja. Porque a geração de Marta é boa no serviço. E a geração de Maria, preste atenção, é boa no quebrantamento. A geração de Marta é boa no argumento. É boa em ter razão. E a geração de Maria é boa na devoção e no silêncio. E em se permitir viver justificação. Porque enquanto Marta levanta para criticar Maria, Maria permanecia em silêncio. Eu amo algo que o pastor Drummond falava. Ele falava assim: quando você se levanta para se justificar, você experimenta de uma justificação temporária. Mas quando você deixa que Jesus te justifique, você experimenta de uma justificação que é eterna. No lugar onde você prioriza a presença, você não experimenta de uma justificação temporária, você experimenta de uma justificação que é eterna. Eu creio que durante esses dias,
Deus está atraindo novamente a geração que é apaixonada pela presença. Eu creio que durante esses dias, Deus está chamando a geração de Maria, que é a geração que não está preocupada com as obras, mas ela entende que os pés é a melhor parte que ela pode estar. Preste atenção em algo. É impossível você desfrutar da glória de Deus se você não permanecer no lugar da devoção. Deus não divide a glória dele, meu irmão, com ninguém. A glória é um aspecto de quem Deus é e ele não compartilha com ninguém. A única forma de uma pessoa desfrutar da glória de Deus é se ela contemplar a glória de Deus. Há um chamado de Deus para o lugar da contemplação. Eu não sei há quanto tempo você não vem para esse lugar. Onde você sabe que tem coisas legítimas que têm que ser organizadas. Mas você entende que nem sempre o que é legítimo é prioridade. Esse lugar onde você fala, Jesus, eu só quero a tua presença. Talvez o que você precisa, meu irmão, essa noite, é falar, Senhor, eu quero me apaixonar pelo Senhor outra vez. Talvez o que você precisa essa noite é dizer, tem aquela canção que fala, eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez. Meu irmão, deixa eu te perguntar algo. Qual foi a última vez que você se levantou de madrugada para orar? Qual foi a última vez que você se levantou em uma fase, um período da sua vida para fazer um tempo de jejum e oração? Não adianta a gente querer o sobrenatural se a gente não anda nem no natural. O sobrenatural, ele é o resultado de quem caminhou no natural. Quando você caminha no natural, que natural, Elisa? Jejum, oração e leitura da palavra. Aí então, Deus te leva para o sobrenatural, porque o sobrenatural é o resultado daquele que andou no natural. Quando já não tem mais lugar para você andar no natural, então Deus começa a te fazer andar no sobrenatural. Deus está atraindo seu coração durante esses dias, filho. Eu quero que você volte a se apaixonar por mim. Quanto tempo, meu irmão, você não se derrama diante da presença? Há quanto tempo você não deixa coisas que são legítimas em troca daquilo que é prioridade? Sabe o que é você escolher a melhor parte? Escolher a melhor parte é você não permitir que a intimidade roube a honra. Escolher a melhor parte é você entender que às vezes sim é preciso abrir mão de coisas que são legítimas em busca daquilo que é prioridade. Escolher a melhor parte é você entender que não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. Escolher a melhor parte, meu irmão, é a devoção de um coração que encontrou o lugar do quebrantamento, da entrega e da contemplação. Sabe o que é escolher a melhor parte? É você entender que nem sempre vai dar para parar o que você faz. Talvez você fale assim, Elisa, mas se eu não fizer, ninguém faz. Quem está aqui comigo? Cadê as mães? As donas de casa? Os ocupados, que tem muito trabalho. Talvez você fale assim, Elisa, se eu não lavar a louça, ninguém lava. Fica lá. Então eu quero que você entenda que escolher a melhor parte não é você parar de fazer o que você tem que fazer, mas é você ter o seu coração ansiando ouvi-lo mesmo enquanto você faz. Eu vou falar algo para você. Vou falar algo que eu vivo de forma pessoal. Gente, descobri que lavar a louça é um negócio espiritual demais. Eu não sei como é na tua casa, porque tem gente que lava a louça assim, ó. Olha lá, ó. Se eu não lavar, ninguém lava. Olha aqui, ó, tem que varrer essa casa, porque ninguém tira uma poeira do negócio. Ninguém varre o chão. Aí é interessante, né? Que tem gente que está reclamando daquilo que um dia orou pedindo a Deus. Aí Deus está lá olhando para você assim, ó. Está reclamando que tem que lavar a louça, mas eis que te vi, filha, o dia que você me pediu um marido. Está reclamando que tem que cuidar dos meninos catarrentos. Mas eis que o Senhor te diz hoje, eis que te vi, filha, o dia que você me pediu uma família e um filho. Nosso problema é esse, a gente ora e depois reclama daquilo que a gente orou pedindo a Deus. Fala Deus, não é? Mas eu não sei como é na sua casa, porque tem gente que limpa a casa reclamando. Mas eu aprendi um jeito diferente.
Lá em casa eu lavo louça assim, ó. Rabadarabaxere, candarabadarabassora, candarabaxe, candarabadarabasso, candarabas. Era manantie querebre, candarabaxe, candarabadarabasso, candarabaxe. Era manarabasso, candarabaxere, rebre, quederebreis. Preste atenção. Nem sempre dá para parar o serviço. Mas é possível ter um coração alinhado enquanto você serve. Nem sempre dá para parar o trabalho, mas é possível ter um coração quebrantado enquanto você trabalha, enquanto você serve. É possível. Isso é escolher a melhor parte. Quem é você no trânsito? Está xingando ou está orando? Quem é você? É sobre isso. Quem está me entendendo aqui essa noite? Escolher a melhor parte. É você sim, vão ter momentos que você vai priorizar aquele tempo de qualidade, que você para tudo, mas nem sempre dá. Escolher a melhor parte. E aqui eu quero terminar. Escolher a melhor parte é você deixar que as injustiças que você sofre, porque você está no lugar do quebrantamento, passem pelo lugar da justificação eterna. Eu quero que você saiba algo no seu coração. Justo não é aquele que não sofre injustiças. Tem muito crente que acha que porque ele é justificado, ele nunca vai sofrer injustiça. Mas, meu irmão, justo não é aquele que não sofre injustiças. Justo é aquele que mesmo diante das injustiças, escolhe exercer fé na justiça de Deus. Pode ter injustiças? Pode. Porque justiça só se manifesta onde há injustiça. Para ter justiça tem que ter acontecido uma injustiça. Ela estava no lugar do quebrantamento? Estava. Era injusto Marta falar dela? Era injusto porque ela não estava fazendo nada errado. Foi injustiça? Foi. Mas quando Maria permanece em silêncio, em meio à injustiça, o próprio Cristo se levanta para justificar Maria. Preste atenção, quem entra no lugar da devoção sempre vai experimentar da justificação divina, da justiça de Deus. Queria que você se colocasse sobre seus pés. Eu creio que essa noite o Senhor te trouxe aqui para alinhar teu coração. Queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que você fosse muito sincero com Deus hoje. Talvez você está aqui, você está cansado, você está chateado, você está estressado por tudo que você tem vivido. Você tem buscado ao Senhor e só a injustiça se levantando. Eu não sei o que está acontecendo. Talvez você está aqui, você está servindo em tantas áreas dentro da igreja, mas você está cansado, você fala, Jesus, hoje eu queria era fazer nada. Não sei como está o teu coração, mas eu queria que você abrisse seu coração hoje para Jesus, porque essa noite Ele vai alinhar teu coração. Talvez o que você precisa hoje é voltar para aquele lugar onde você queimava de amor como na primeira vez. Você lembra? Você lembra de quando você aceitou Jesus pela primeira vez? Você lembra do seu primeiro amor? Você lembra daquela fase da sua vida que você entregou sua vida para Jesus e você não queria saber de mais nada? Você entrava no ônibus, você falava de Jesus. Você estava no seu trabalho, você falava de Jesus. Você pregava até para o poste, porque você queria que todo mundo ouvisse Jesus. Você lembra? Você lembra daqueles dias que você se derramava em lágrimas e você dizia, Senhor, eu te amo porque o Senhor me salvou. Eu oro para que essa noite o Senhor restaure a alegria da tua salvação. Eu quero orar de uma forma muito especial para os voluntários dessa igreja. Eu quero orar de uma forma muito especial para aqueles que servem nessa casa, para aqueles que estão na diaconia, na intercessão, na mídia, no louvor, para os pastores dessa casa. Eu quero orar por vocês hoje e eu oro para que o Senhor batize vocês novamente com uma chama de amor pela presença. Feche seus olhos. Ora manarabaxeca darabadarabasheca darabas.
Fala para Ele, Jesus, eu quero te amar mais. Eu quero me apaixonar de novo. Eu não quero reclamar porque eu tenho que ouvir uma ovelha. Eu não quero reclamar porque eu vou ter que ouvir o mesmo problema 10 vezes, não. Eu quero te amar como naquela vez que eu nem sabia se o Senhor um dia me usaria. Eu quero te amar como naquela época que eu não era ninguém, eu não tinha um nome, eu não tinha um título, eu não tinha nada, eu só tinha o Senhor.